Fala pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje se chama Física Ondulatória e nós vamos utilizar uma plataforma muito legal chamada Prezi para fazer a nossa apresentação. Então vamos estudar os conceitos de Física Ondulatória, a gente vai ter a nossa apresentação, vamos fazer a nossa fundamentação teórica e depois concluir o assunto bem tranquilão para vocês conseguirem entender tudo. Então vamos lá, primeira coisa, o que é uma onda? Como é que a gente pode definir uma onda? Então, uma onda é uma perturbação do meio que transporta energia, mas não transporta matéria. Essa onda ela pode ser apresentada de várias formas e pode ser encontrada de diversas maneiras na natureza. Por exemplo, uma corda, quando você faz a vibração de uma corda, você tem uma onda. Se você, eu estou falando para vocês, vocês estão recebendo uma onda mecânica no ouvido de vocês que sai do alto-falante de vocês. Então é isso, uma onda é uma perturbação do meio. Essa perturbação transporta energia, mas não transporta matéria. Não está chegando matéria aí no seu ouvido, mas está chegando energia. Afinal, essa onda faz seu tímpano vibrar e você consegue captar esse sinal mecânico. Beleza? As ondas podem ser basicamente divididas em dois tipos diferentes. A gente pode dizer que nós temos as ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas. O que é uma onda eletromagnética? Uma onda eletromagnética ela não necessita de um meio para se propagar. Ela se propaga onde? No vácuo. Então nós temos aí uma onda eletromagnética. A luz que ilumina os objetos que você vê é uma onda eletromagnética. Ela se propaga desde a fonte emissora até a fonte secundária, que daí reflete a luz e é captada pelo seu conjunto ocular. Beleza? Então esse é um tipo de onda. É a onda eletromagnética. Um outro tipo de onda é a onda mecânica. E esse tipo de onda ele precisa de um meio para se propagar. Então, enquanto a onda eletromagnética ela se propaga sem necessidade de um meio, a onda mecânica necessita de um meio para se propagar. Portanto, nessa imagem nós temos um dedo tocando a água e geram aí uns formados circulares que a gente vai dizer que é uma onda. Então essa onda é uma onda bidimensional que se propaga na água. O som que chega no seu ouvido, ele precisa também de um meio para se propagar. Ele se propaga no ar. Ele passa no ar até chegar no seu ouvido. Então, dois tipos de ondas. Onda eletromagnética e onda mecânica. Agora vamos para a nossa fundamentação teórica, né? A gente tem que entender que, quando a gente pega um conceito físico, a gente trata ele de diferentes formas por diferentes vertentes. Então a gente tem que falar dele matematicamente, a gente tem que entender que essa definição matemática que a gente usa, ela é para representar um comportamento da natureza e nós tentamos encontrar esse comportamento e justamente aplicar os conceitos matemáticos. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre a direção de propagação da onda. As ondas podem se propagar unidimensionalmente, bidimensionalmente e tridimensionalmente. Unidimensionalmente, por exemplo, é a propagação da onda numa corda. Então, a gente que vibra uma corda, vou pegar esse fio aqui, você tem aqui uma corda e essa corda vibrando, ela é basicamente uma onda se propagando na corda. Esse é um exemplo de propagação unidimensional. Um exemplo de propagação bidimensional, por exemplo, você tem ali uma superfície d'água bem bonitinha, bem espelhadinha. Você põe o dedo nessa água, vão formar aqueles círculos concêntricos que vão se propagar e vão aumentar lá de raio cada vez mais que passa o tempo. Então a gente tem ali uma onda se propagando num espaço bidimensional, que é aquele plano da água. E a onda também pode ser tridimensional. Ora, gente, quando a gente fala de uma onda sonora, por exemplo, ela se propaga em 3 dimensões. Então a gente tem uma propagação tridimensional. Ondas de rádio também tem uma propagação tridimensional, beleza? Então, ondas uni, bi e tridimensional. Tem uma outra forma de classificar as ondas, que é em relação a elas serem longitudinais ou transversais. Veja bem, quando temos uma onda longitudinal, olha bem, a direção de propagação da onda longitudinal é a mesma de propagação da vibração.
Já uma onda transversal, a direção de propagação é diferente, né, da direção de vibração. Olha lá, só de novo. Onda longitudinal, vibrou, se propaga. Onda transversal, vibrou, se propaga. Então a gente tem a diferença entre onda longitudinal, que tem vibração na mesma direção de propagação, e onda transversal, vibração na direção oposta da propagação. Só isso, dois conceitos bem tranquilinhos que vocês conseguem observar aqui na nossa imagem. Agora vamos lá, tem um conceito bem interessante porque é o seguinte: as ondas elas apresentam um comportamento que a gente chama de periódico. Ou seja, esse comportamento periódico quer dizer que as ondas elas se repetem ao longo do tempo. Como assim as ondas se repetem ao longo do tempo? Elas apresentam o mesmo comportamento ao longo do tempo. E esse tempo é justamente o período de oscilação da onda. A onda tem um período de oscilação, que é o tempo que é necessário para ela ocorrer. Então vamos lá. Se eu tenho essa cordinha aqui, e essa onda, na verdade, essa cordinha leva um certo tempo para fazer isso, a gente diz que esse é o período de oscilação. Se esse tempo é de 1 segundo, a gente tem um período de oscilação de 1 segundo. Se esse negócio roda 2 vezes por segundo, a gente tem um período de oscilação de meio segundo. Então veja bem, são duas coisas diferentes aqui. Período de oscilação, representado por esse T. O período de oscilação é o tempo que uma onda leva para realizar um movimento periódico. E a frequência de oscilação, que são a quantidade de vezes que a onda realiza um movimento periódico por segundo. Então a gente vai dizer o seguinte: a frequência é igual ao inverso do período, ou o período é igual ao inverso da frequência. Período de 1 segundo, frequência é igual a 1 sobre 1, 1. Então, num período de 1 segundo, nós temos uma oscilação. Agora, se o período for de meio segundo, quantas oscilações eu preciso ter por segundo para que dê meio segundo? Então, frequência é 1 dividido por 0,5, 2. Ou seja, nesse segundo caso, a gente tem uma frequência de 2 oscilações por segundo. Frequência 2, período 0,5. Então, frequência é igual ao inverso do período. Lembra disso, que isso cai muito em questões de prova. Frequência inverso do período, período inverso da frequência. Beleza. Agora, as ondas periódicas, que são essas que apresentam um período, ou seja, um tempo fixo de oscilação, elas têm as suas representações, né? Então, a representação de onda periódica é essa que a gente está mostrando aqui para vocês. E a onda periódica, ela, apesar de nesse caso nós termos uma onda unidimensional, uma direção de propagação. Essa onda apresenta o seguinte: cristas, que são esses pontos mais altos, e vales, que são esses pontos mais baixos. Ela tem uma amplitude de oscilação, que é desse ponto até a crista, ou desse ponto até o vale, e essa daqui é a região de vibração da onda. Beleza? Também nós vamos ter uma coisa chamada comprimento de onda. O comprimento de onda é esse espaço que você necessita determinar para que uma onda ela seja exatamente igual naquele outro ponto. Então aqui a gente tem comprimento de onda. Esse é o comprimento de onda. Nesse ponto aqui, onde é que ele se repete? Se repete aqui, esse é o comprimento de onda e esse comprimento é exatamente igual a esse daqui. Beleza? Então, para que uma onda ela tenha uma oscilação completa, ela deve realizar um comprimento de onda. E essa daqui é, obviamente, a direção de propagação. Show! Agora vamos lá. Como que a gente pode determinar a velocidade de propagação de uma onda? Gente, o que é velocidade? É variação do espaço em relação à variação do tempo. Agora, se a gente acabou de dizer aqui para vocês que o comprimento de onda ele é justamente esse espaço que uma onda leva para se repetir,
Para que gere um comprimento de onda, uma onda precisa de quê? De um período, já que um período é o tempo necessário para a onda se repetir. Logo, a velocidade de propagação da onda é um comprimento de onda, o comprimento de onda dividido pelo tempo, que é o próprio período, ΔT. Assim, a velocidade é igual a lambda sobre ΔT, ou reescrevendo esses termos aqui, já que o período é igual ao inverso da frequência, a velocidade é igual a lambda f, em que lambda é justamente o comprimento de onda. Então, gente, lembrar, V igual a lambda f. Essa equação cai muito em muito canto. Então, pega ela e dá uma olhada. Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e vê de novo. Beleza, agora é o seguinte. Uma onda, ela pode ser representada por uma equação. Uma equação. Agora, essa equação ela tem características específicas. Gente, que característica é essa? Se a gente está dizendo que uma onda ela realiza um movimento periódico, a gente tem que encontrar uma equação que nos apresente um movimento periódico, um comportamento periódico. Que tipo de equação é essa? Então, vejamos bem. Lembram daquelas equações trigonométricas, aquela do círculo trigonométrico, não sei o quê? A gente tinha lá eixo x e eixo y. Eixo x representando o cosseno, eixo y representando o seno. Gente, lembra do cosseno? Aqui vamos considerar que aqui seja o centro, né? Então a gente tem o cosseno aqui, e o cosseno vai variar dessa forma quando nós temos um círculo acontecendo. Então o cosseno ele varia de 1 até menos 1. Cosseno de zero é quanto? É exatamente igual a 1 e cosseno de 180 menos 1. 0, 1, 180 menos 1. Então, essa variação é de 1 até menos 1. Então, gente, uma boa equação para a gente representar uma onda é justamente o cosseno. Agora, esse cosseno ele tem que ter características da onda, já que essa função é a função que vai representar a onda. Esse cosseno ele pode variar com o tempo ou pode variar com a fase, porque ele pode começar além do zero. Esse tempo vai ser o ômega vezes t e a fase vai ser uma fase chamada de φ. Agora veja bem, o cosseno varia de 1 até menos 1, beleza? Por que tem esse Azinho aqui na frente do cosseno? Porque a onda não necessariamente precisa ter uma unidade. A onda pode ter o comprimento que ela quiser. Então, esse comprimento é representado pelo A, que é justamente essa amplitude aqui. Então, nesse ponto tem essa amplitude, só que a onda vai variar de 1 até menos 1, ou do comprimento que ela quiser até menos o comprimento que ela quiser. Beleza? Por isso que a gente tem esse A aí. Ora, muito simples, né? Como é que a gente tem o nosso tempo da onda? O nosso tempo da onda é basicamente o comprimento de onda dividido pela velocidade. E aqui nós temos, portanto, a nossa equação de onda. Uma onda y é igual a A vezes o cosseno de ômega vezes t mais φ. Obviamente que essa é uma representação bem simples para você entender como que pode ser representada uma onda. Só que tem uma outra funçãozinha aí, não sei se você lembra, mas tem uma outra função que também se repete. Ora, no cosseno a gente tem 1 e menos 1, 1 e menos 1. Que outra função se repete? Gente, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Seno também se repete. Então, uma onda pode ser representada por cosseno, pode ser representada por seno, ou por qualquer função que apresente esse comportamento de repetição, esse movimento periódico. Beleza, e uma equação de onda, ela também pode se apresentar numa corda, né? Quando a equação de onda se apresenta numa corda, por exemplo, ela vai ter uma velocidade de propagação. Essa velocidade de propagação a gente não vai demonstrar aqui, porque pode ser uma demonstração um pouquinho grande para vocês e para o momento aqui que a gente vai postar o vídeo. Então, a velocidade de propagação é exatamente a raiz da força dividido pela densidade linear da corda. Então, quem é a força F? É a força, né? Você está tracionando a corda
E a densidade linear a gente vai chamar de Ni e L, que é igual a massa dividido pelo comprimento da corda. E a gente tem V exatamente igual a raiz de F sobre Ni. O que é isso? Velocidade de propagação da corda. Vai depender de quê? Vai depender da força aplicada, vai depender da massa da corda e vai depender do comprimento da corda. Show! Vamos seguindo aqui. Então é o seguinte, um fenômeno ondulatório ele pode ser representado por diversas características. Essas características são muito importantes para você entender o que é uma onda. Então, por exemplo, um fenômeno ondulatório, reflexão, outro refração, outro difração, outro polarização, interferência, ressonância e efeito Doppler. Vamos tentar ver cada um desses separadamente. Primeiro, reflexão. Quando você tem uma onda, essa onda encontra um obstáculo e volta, a gente tem uma reflexão da onda. A onda vem, encontrou um obstáculo, pá, bateu, voltou. Portanto, a gente tem uma reflexão. E refração? Gente, lembra que quando você olha para uma superfície espelhada de água, você não olha exatamente diretamente para ela, porque o raio de propagação da luz vai ter uma direção diferente na água e no ar? Significa dizer o seguinte, na refração. Olha para cá. Nós temos um raio incidente. Esse raio incidente, quando bate na superfície da água, vai ter um raio refletido. Reflexão já falamos. O raio que penetra na água vai ser exatamente o que a gente chama de raio refratado, que muda a sua direção de propagação justamente por causa da diferença do meio. Então, o meio faz com que o raio mude a sua direção de propagação. Assim sendo, nós temos raio refletido, raio difratado, reflexão, difração. Agora, um outro conceito. Esse daqui está escrito errado, tá, gente? Não é difração, não. Esse terceiro aqui. Beleza. Já. Então, gente, olha para cá. Nós temos a reflexão. Quando uma onda vem, bate num obstáculo e volta, nós temos a reflexão. Agora vamos imaginar um segundo caso. Um caso em que a gente tem uma onda eletromagnética que bate tá lá a superfície espelhada da água, né? Bateu na superfície espelhada. O que vai acontecer quando ela bate na superfície espelhada? Ela vai refletir, não é? Só que existe também uma porcentagem de onda eletromagnética que penetra na água. Isso significa que essa porcentagem de onda ela vai refratar. Então, o que é refratar? É basicamente uma onda passar de um meio para outro. Passando de um meio para outro, ela muda ali a sua velocidade de propagação, mas não muda a frequência de oscilação. Ou seja, temos dois tipos de onda. Onda refletida, onda refratada. Um outro conceito é, por exemplo, a difração. A difração é quando a luz, por exemplo, a luz ou uma onda de água, ou qualquer onda que você consiga imaginar, ela tem uma direção de propagação, encontra um certo obstáculo e muda a sua direção de propagação. Nesse caso, a gente não teve a mudança de meio, mas devido à onda bater no obstáculo, ela difratou, mudou a direção de propagação. O que é diferente da refração. Na refração, tem sim a mudança do meio. Na difração, não tem mudança do meio. A onda bateu no obstáculo, beleza? Um outro conceito é a polarização. Então, a polarização também é muito simples de entender. Nesse caso aqui, nós temos uma luz não polarizada. É uma misturada de um monte de onda diferente. Se você coloca, né, um obstáculo, e esse obstáculo ele tem uma direção preferencial, isso significa que todo tipo de onda que passar em outra direção, ela vai bater no obstáculo e não vai atravessar. Então, a onda ela vem não polarizada, de todo jeito,
passa pelo obstáculo, e quando passa pelo obstáculo, ela já vai polarizada numa direção preferencial. Beleza? Então esse é o efeito de polarização. O próximo que a gente vai falar é interferência. A interferência é basicamente você tem duas ondas. Essas ondas podem estar em fase ou estar fora de fase. Quando a gente tem duas ondas em fase, elas sofrem uma interferência construtiva. Quando as ondas estão fora de fase, elas sofrem uma interferência destrutiva. Então, a interferência é sobre a relação entre as ondas. O próximo conceito é a ressonância. A ressonância é basicamente quando você tem um objeto que tem uma vibração preferencial. Quando você toca nesse objeto, esse objeto vai emitir uma certa onda, nesse caso mecânica, e outro objeto que vibre naquela mesma vibração de ressonância vai receber as vibrações do primeiro e vai vibrar também. Então, esse é o efeito de ressonância, beleza? Por hoje vamos falar do efeito Doppler. Ora, efeito Doppler, você já lembra daquele negócio da ambulânciazinha que vem? Aí, o que mudou ali? Tem uma coisinha que muda, né, gente? O que é essa coisinha que muda? É justamente a frequência de oscilação da onda. Então, quando você tem uma onda mecânica, tem uma onda mecânica que sai daqui, beleza? Se o objeto, ele tem uma certa velocidade, então, aqui é o nosso observador, o objeto tem uma certa velocidade. Se esse negócio aqui está parado, ele vai ter uma certa frequência, né, de oscilação, e você vai ouvir uma coisa. Se ele vem aqui, ele tem a velocidade do objeto mais a velocidade da onda emitida. Então, a gente tem frequências mais baixas e, quando passa, frequências mais altas. A gente tem diferença de frequência e diferença de frequência. Se o emissor estiver parado, não tem diferença de frequência nenhuma. Então, o ideal é que, se você estiver escutando um sonzinho, a sua fonte sonora tem que estar parada, porque senão você vai ouvir coisinhas diferentes. Olha, só lembrar, se você se mexe e a fonte também se mexe, não tem problema nenhum se vocês estiverem exatamente na mesma velocidade. Porque na questão de referencial, a velocidade das duas são exatamente igual a zero. Então, beleza, gente. Essa foi a nossa aula de conceitos fundamentais de física ondulatória. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se não compreendeu, pergunta ou retorna para o vídeo e tenta entender novamente. Beleza, galera? Só concluindo aqui, então, o que é uma onda? Uma onda é uma representação de efeitos fundamentais da natureza através de uma definição e uma equação matemática. Essa definição nos gera uma coisa chamada equação de onda, e essa equação de onda ela representa matematicamente aquele efeito. Gente, valeuzão e até mais, beleza? Vamos estudar.